Retomando agora, a gente vai falar a respeito de resultados, iniciando o capítulo 2. Basicamente, a pergunta definitiva da PNL é: o que você quer? Um resultado é o que você quer, um estado desejado, algo que você não tem em seu estado natural. Resultados aparecem quando nós os alcançamos, daí o nome. E o primeiro passo para alcançá-los é pensar a respeito cuidadosamente. Por que você deseja seu resultado e se você deve desejá-lo, são perguntas que demandam respostas. Resultados em PNL são diferentes de alvos, metas e objetivos, pois foram cuidadosamente considerados e atendem determinadas condições que os tornam realistas, motivadores e alcançáveis. Algo que seja inalcançável passa a ser um sonho e não um resultado. Ao determinarmos um resultado, nos tornamos conscientes da diferença entre o que temos e o que desejamos. Essa diferença é o problema. Quando determinamos um resultado e temos certeza quanto ao nosso estado, podemos então planejar a viagem de um para outro. O que queremos, o que desejamos para o resultado efetivamente. Quando não sabemos o que queremos, há muitas pessoas que terão um enorme prazer em nos pôr para trabalhar para alcançar os resultados delas. Um resultado não é a mesma coisa que uma tarefa. Um resultado é aquilo que você deseja. Uma tarefa é aquilo que você precisa fazer para alcançá-lo. Não realize tarefas até que tenha determinado seu resultado. Problemas não podem ser solucionados a não ser que você defina um resultado. A mudança é uma jornada de um estado presente insatisfatório em direção a um estado desejado, seu resultado. Você utiliza vários recursos para ajudá-lo a fazer a jornada. Então a gente tem o estado presente, o estado desejado, e no meio do caminho ali a gente tem os recursos, que são estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças, valores, e isso tudo vai te ajudar a chegar no estado desejado. Mudança básica em PNL. Há 4 perguntas básicas que você precisa fazer para ser bem-sucedido nessa jornada. Essas 4 perguntas são: qual a direção que eu estou tomando, né? Para onde eu estou indo? Quer dizer, o estado ou o resultado desejado. Por que estou indo? Qual o meu objetivo? Qual a minha motivação? São nossos valores que nos guiam. Como chegarei lá? A estratégia para a jornada. E se algo der errado? A gerência de risco e planejamento de contingências. Essas 4 perguntas vão guiar a gente a chegar naquele estado desejado, né, que é o que a gente quer, alcançando os resultados que a gente propôs. E pensando em resultados, os resultados se apresentam em dois aspectos. Primeiro, o pensamento voltado para resultados. Decidir o que quer em uma dada situação. E também orientação para resultados. Pensar em resultados consistentemente e ter direcionamento e propósitos gerais na vida. Até que saiba o que quer, o que fizer não terá propósito. E os seus resultados serão aleatórios. Como eu tinha falado antes, ninguém faz nada aleatoriamente. Você precisa de uma motivação, de um objetivo para fazer alguma coisa. A orientação para resultados lhe dá controle sobre a direção na qual você vai viajar. Você necessita dela em sua vida pessoal e é essencial nos negócios, principalmente para quem trabalha aí no ramo. O oposto ao pensamento voltado para resultados é o pensamento voltado para problemas. Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás aí, que se você busca problemas, se você pensa em problemas, você terá problemas.
Agora, se você pensa nos resultados, fatalmente você terá resultados. Então, o pensamento voltado para problemas focaliza aquilo que está errado. Nossa sociedade está emaranhada no pensamento voltado para problemas. Vemos que está errado e o passo seguinte é atribuir a culpa, como se coisas ruins somente acontecessem porque as pessoas as causam deliberadamente, isto é, porque elas querem. Isso parece ser especialmente verdadeiro na política. Muitas pessoas se perdem em um labirinto de problemas, descobrindo sua história, seu custo e suas consequências, fazendo perguntas como: o que está errado? Há quanto tempo? Quando começou? De quem é a culpa? Por que você ainda não resolveu? Essas perguntas focalizam o passado ou o presente. Também são garantidas para fazer com que você se sinta pior a respeito do problema, porque realmente enfiam sua cabeça nele. Problemas são difíceis porque o próprio ato de pensar nele faz com que nos sintamos mal e, portanto, menos capazes. Não pensamos tão claramente e assim é mais difícil pensar em uma solução. O pensamento voltado para o problema faz com que o problema seja ainda mais difícil de se resolver. É muito mais útil pensar em problemas em termos de contribuição e perguntar: qual foi a contribuição da outra pessoa para aquele problema? Qual foi a minha contribuição para o problema? Como a soma dessas contribuições constitui o problema? Essas perguntas nos levam em uma direção mais útil. O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Como estruturar resultados? Há 9 perguntas que você precisa fazer quando trabalha com resultados. Essas são conhecidas como condições bem formuladas. Quando tiver pensado bem nelas, seu resultado será realista, alcançável e motivador. Essas condições se aplicam melhor a resultados individuais. Então vamos à primeira pergunta. O que você quer? Resultados são expressos em positivo. Eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que ser positivo. E não negativo, eu não quero tal coisa. Bom, se você não quer tal coisa, você quer um monte de outras coisas. Foca no que você realmente quer, no que você realmente precisa. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo ou com positivo no sentido de ser bom para você. Mas foi o que eu falei. Aqui, positivo significa direcionado para algo que você quer, ao invés de algo que você não quer ou deseja afastar ou evitar. Portanto, se pergunta o que eu quero, ao invés de se perguntar o que eu não quero ou o que eu quero evitar. Por exemplo, perder peso e deixar de fumar são resultados negativos, que podem explicar em parte porque são difíceis de se alcançar. Reduzir desperdício, reduzir custos fixos e perder menos pessoas-chave também são resultados negativos. Como você transforma um resultado negativo em um resultado positivo? Perguntando o que eu quero em vez disso. E o que isso fará de mim? Por exemplo, se você deseja reduzir suas dívidas, você pode determinar o resultado de melhorar o fluxo de caixa para quem trabalha com negócios. A segunda pergunta é sobre evidência. Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? É importante saber se está no caminho certo para seu resultado. Você precisa de feedback adequado. Aquilo que eu falei para vocês. Feedback é extremamente importante. Como é que você vai saber que você está alcançando seu objetivo se você não perguntar? Se você não souber como está acontecendo? E para saber disso, você precisa de um feedback, você precisa de um retorno. Quando você estabelece um resultado, deve pensar em como medirá o progresso e com que grau de precisão. Há 2 tipos de evidência. Feedback, à medida que você progride em direção ao resultado, e evidência de ter alcançado o resultado. Então é mais ou menos o seguinte: como você vai saber que está no caminho certo, que você está progredindo, e como você vai saber se já alcançou o resultado que você queria. Tem 2 perguntas para isso. São exemplos, né? Como saberei se estou no rumo certo para alcançar o meu resultado? O que medirei? Né? Quais são os meus parâmetros?
E a outra é como saberei se alcancei esse resultado. O que verei, sentirei, ouvirei. Porque às vezes a gente quer alcançar alguma coisa e a gente não vê se já alcançou. A gente não sente se já alcançou. E a gente não ouve se já alcançou. Às vezes alguém pode dizer pra gente, beleza, tá, conseguiu, você conseguiu fazer, já deu certo. A terceira pergunta tem a ver com pontos específicos. Quando, onde e com quem? Onde você quer o resultado? Especificamente onde? Poderá haver locais e situações nos quais você não quer. Poderá desejar aumentar a produtividade, mas apenas em certos departamentos. Poderá desejar comprar uma casa, mas não se as taxas de juros passarem de um determinado patamar. Quando você quer? Poderá ter que cumprir um prazo, ou poderá não querer o resultado antes de uma data específica, porque outros elementos não estariam implementados para dele se beneficiarem. Então, você precisa se perguntar, onde especificamente eu quero isso? Quando especificamente eu quero isso? Em que contexto eu quero isso? Tem que ser extremamente específico, porque senão você não consegue determinar exatamente o que você quer. Por isso chama pontos específicos. A quarta pergunta tem a ver com os recursos. De que recursos você dispõe? Você precisa relacionar seus recursos. Eles recairão em 5 categorias, algumas mais relevantes do que outras, dependendo do seu resultado. Essas 5 categorias são objetos, pessoas, modelos, qualidades pessoais e dinheiro. Claro, a gente vive num mundo capitalista, então o dinheiro realmente é um recurso. Sobre os objetos, os exemplos seriam equipamentos de escritório, por exemplo, prédios, tecnologia, livros que poderá ler, programas de televisão, em vídeo que você poderá ver, fitas que poderá ouvir. Isso aí, voltando para a hipnose, a gente tem diversos livros, apostilas, vídeos no YouTube, tudo que você imaginar sobre hipnose tem disponível gratuitamente, basta saber procurar. O outro recurso seria as pessoas, né? Por exemplo, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, contatos. Para a gente fazer hipnose, a gente precisa de pessoas, certo? Para a gente tratar alguém, a gente precisa de alguém para ser tratado. A gente precisa de pessoas. Então, tudo que envolve a mente, obviamente, vai envolver pessoas. Então, o seu maior recurso em relação a isso seriam as pessoas. Agora, modelos. Você conhece alguém que já teve sucesso em alcançar um resultado? Com quem você pode falar? Alguém já escreveu a respeito de sua experiência? Nesse caso, eu posso falar 2 coisas. Primeiro, pro hipnotista, pro terapeuta. Por quê? Às vezes você quer aprender um novo tipo de indução, um novo tipo de processo, um novo tipo de tratamento, e você precisa saber aonde procurar, com quem procurar, falar com quem sabe disso, que pode me ensinar. E o outro seria a respeito do sujeito, do cliente, da pessoa que está sendo tratada, porque às vezes ela quer algo bem específico e que você nunca viu, e você precisa saber aonde procurar, com quem falar, quem já fez esse tipo de tratamento, quem já alcançou esse objetivo que a outra pessoa está querendo. Então, agora, qualidades pessoais. Que qualidades você tem ou precisa desenvolver para alcançar o resultado? Pense em todas as suas habilidades e capacidades pessoais. Também em relação a tratamento, se a gente não souber quais são as qualidades daquela pessoa que a gente está tratando, do sujeito, vai ser difícil a gente direcionar um caminho para ele, certo? Às vezes você quer que ele faça alguma coisa que ele não tem habilidade para fazer. Então tem que estudar a pessoa, analisar a pessoa para saber se ela pode ou não fazer aquilo, se ela tem habilidade ou não para fazer aquilo.
E, obviamente, o dinheiro, né, que é um recurso. Você tem o suficiente? Pode levantar o suficiente? Às vezes a gente quer, agora pessoalmente falando, né? Às vezes a gente quer alcançar um objetivo, mas para isso a gente precisa de recurso financeiro, o dinheiro. Muitas vezes a gente não tem disponível no momento, mas se a gente realmente quer fazer, será que a gente consegue levantar o suficiente para fazer aquilo que a gente quer? Agora, a quinta pergunta seria envolvendo controle. Controle do próprio resultado, né? Você pode iniciar e manter esse resultado? Até onde isso está sob seu controle direto? O que pode fazer e o que outros têm que fazer para alcançar esse resultado? Quem o ajudará? Como poderá motivar as pessoas a realmente desejarem ajudar em vez de se sentirem obrigados a ajudá-lo? Você tem que se perguntar: o que eu posso fazer diretamente para conseguir esse resultado? Como posso persuadir outros a me ajudarem? O que posso oferecer a eles para fazer com que desejem me ajudar? Isso aí vai muito da pessoa. Cada um vai ter um jeito de procurar saber se pode começar, né? E se vai conseguir manter o resultado que ele está pretendendo. Por exemplo, sobre tratamento, terapia, né? Uma vez eu fui fazer uma terapia para alcoolismo e a pessoa não queria, ela queria ser tratada, mas não queria largar o vício. Então, basicamente é o seguinte: é melhor nem começar, certo? Porque ele não vai conseguir manter o resultado. O resultado era, obviamente, largar o vício. Só que como a gente entra lá logo na primeira pergunta, o que você quer? Eu quero largar o meu vício. Largar o vício é um resultado negativo. Então a gente já começou errado. Ao invés de começar com um ponto positivo, a gente começou com um ponto negativo. Largar a bebida, o cigarro, qualquer coisa que seja. Então, já começou errado, então era melhor nem ter começado. Qual foi o resultado? Não deu certo. 2 semanas depois, a pessoa voltou a beber e, bom, continuou o vício, né? A sexta pergunta seria a respeito da ecologia. A ecologia que eu falei na aula passada seria ver o resultado de uma forma global. Será que se eu mexer em algum ponto específico, todo o meu ecossistema, todas as engrenagens vão continuar funcionando de forma correta ou vai dar algum problema, né? Então ele fala sobre as consequências, né? Quais são as consequências maiores desse resultado? E para isso tem algumas perguntas sistêmicas mais amplas a serem consideradas. Por exemplo, quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Tudo tem um custo de oportunidade. Despender tempo e esforço em uma coisa desvia recursos de outra. Então, às vezes, você está descobrindo um santo para cobrir outro e não está dando muito certo. E quem mais será afetado e como essa pessoa se sentirá, né? Você precisa adotar perspectivas diferentes. Em sua vida de negócios, considere seu chefe, seus clientes, seus fornecedores, as pessoas que você gerencia. Em sua vida pessoal, considere sua esposa, seus amigos, seus filhos. Quando pensar na ecologia do resultado, você pode ajudá-lo a mudar ou pensar em um meio diferente de alcançá-lo. Às vezes a gente sabe que se eu mexer numa coisa, uma outra coisa que não tem nada a ver vai começar a se desestabilizar, então a gente tem que pensar num outro meio
era uma forma diferente de alcançar esse resultado. A sétima pergunta seria a respeito da identidade. Esse resultado tem a ver com quem você é? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: as pessoas não mudam nunca. Aí eu falei: não, peraí, mudar é muito subjetivo. Mas basicamente o que ela quis dizer? Que a identidade não muda. Quem você é, aquela sua essência, aquilo que já vem gravado na sua mente, é realmente muito, mas muito difícil de mudar. É como se fosse aquela programação básica, né? Aquela programação base de quem você é, aquilo que te formou a vida inteira, aquilo que está impregnado no seu ser. Então, você pode aplicar isso tanto a nível individual quanto no organizacional. Então, a nível individual, suponha que você precisa gerenciar um projeto. Seu envolvimento com esse projeto poderá significar muito tempo longe de casa. Poderá significar abandonar outros projetos. Poderá desviá-lo de seu caminho e carreira. Embora você queira se envolver com esse projeto, ele simplesmente não se adequa a você. Aí você pode se perguntar: em que trabalhar no projeto me beneficiará? Se a resposta for ganhar experiência valiosa, poderá haver outros projetos ou treinamento ou consultoria que poderão ser preferíveis. Isto é, será que aquilo que eu quero vai me desviar completamente de quem eu sou? E será que isso realmente vale a pena para mim? E a nível organizacional, cada empresa tem uma certa cultura e um conjunto de valores essenciais que definem sua identidade. Não é à toa que as organizações são chamadas de pessoas jurídicas. É uma pessoa. E por ser pessoa, ela tem uma cultura, tem um conjunto de valores e tem uma identidade. Os resultados corporativos precisam estar alinhados com essa identidade corporativa. Muitas organizações se perdem ao se diversificarem de áreas nas quais não têm muita experiência. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Votorantim, porque ela começou com um suco de laranja. E quem conhece a Votorantim hoje sabe que é uma empresa com diversas áreas, atuando em diversas áreas, que varia até da área da construção civil, da tapeçaria, bebida e por aí vai. Votorantim tem diversos ramos. Assim como a Yamaha, por exemplo, que fabrica instrumentos musicais e veículos. A oitava pergunta fala sobre os resultados se encaixarem, né? Como é que seus resultados se encaixam? Por exemplo, como é que você come um elefante? Se é que alguém aqui come um elefante, né? Mas como você poderia comer um elefante? Um pedaço de cada vez, óbvio. Você não vai engolir um elefante inteiro, é impossível. Como é que você come um cavalo? Então não tem como. Como é que você come uma vaca? Se o resultado for demasiadamente grande, relacione todos os obstáculos que o impedem de alcançá-lo e estabeleça resultados menores para superar essas barreiras. Você precisa se perguntar: o que me impede de alcançar esse resultado? Quando você está com jacarés até o pescoço, é difícil lembrar que está ali para drenar o pântano. Quando o resultado for pequeno demais para ser motivador e você se sentir atolado em detalhes, pergunte-se: o que este pequeno resultado faz por mim? Conecte os detalhes ao resultado maior, mais motivador e do qual eles façam parte. E para terminar, falar de plano de ação. O que fazer a seguir?
Uma vez que tenha passado seu plano por essas perguntas, poderá estar pronto para agir. Ou talvez para delegar. Ao delegar um projeto de negócios, informe seu pessoal do quadro maior para que possam ligar suas tarefas ao projeto maior. Certifique-se de que saibam pensar nos resultados por si mesmos. Isso assegurará que as tarefas deles estejam alinhadas com as suas. Levando isso para o lado terapêutico, você não tem como agir pela outra pessoa. Se a pessoa quer uma mudança, você precisa delegar essa mudança ao seu cliente, ao seu sujeito. Por quê? Porque você não vai estar ali o tempo todo. Você vai fazer o tratamento e vai delegar tarefas, funções, responsabilidades aos seus clientes. Porque são eles que vão fazer a mudança por si só. Então, fechando essas perguntas de controle de resultado, a gente precisa delinear o que realmente a gente quer para alcançar um resultado. Isso é basicamente a motivação, o que nos motiva a chegar naquilo, né, que a gente quer, a alcançar aquele resultado.